Lúcia, como saber, hoje mesmo, quando eu estava levando o Estevinho na clínica, falei com você até em off aqui antes da gente começar a gravação, eu estava com a Ju no carro e a gente estava conversando a caminho da clínica. Falei, se a gente soubesse, aquela época também não é 10 anos atrás, é o ano passado. Sim. Se a gente soubesse, aquela época, tudo que a gente sabe sobre autismo hoje, a gente não teria colocado ele na clínica com 3 anos. Porque ele entrou com 3 anos. Sim. A gente teria colocado com 1 ano e meio. Isso aí. Eu gostaria que você falasse algumas características, isso é para os pais que estão nos ouvindo. Se você pudesse dar uma destrinchada mesmo, explicada. Claro que eu sei que não é uma só, é uma somatória de várias. Quem vai realmente falar se tem ou não tem? Pessoas especializadas, mas dá dica para quem está em casa. Tá. Determinadas coisas que eu postei de Estevinho, a pessoa escrevia embaixo, meu Deus, meu filho faz igualzinho. Teve muito comentário assim. Então, para quem não conhece nada de autismo, só ouviu falar a palavra, ou só conhece aqueles trejeitos, conhece uma coisa ou duas, para quem está em casa, tem filho pequeno, o que geralmente um autista, quando é criança, quando é bebê, o que deve chamar a atenção dos pais? Tá, para diagnosticar a pessoa com autismo, ela precisa ter dificuldade substancial em comunicação e interação social, movimentos repetitivos e interesses restritos. Então, o que é isso? Na dificuldade de comunicação... Tá, bem destrinchada nisso. Tá. O que é uma comunicação para uma criança que tem 1 ano? Um ano e meio. Então, a mãe tá lá amamentando o filho e geralmente o nenê fica olhando para a mãe, troca sorriso. Tá. Olha menos. Não é que não olha. Olha menos. Olha menos. 70%. Deveria olhar 70% das vezes e olha 30% das vezes. Tá, isso é uma dica importante. Primeira dica, o olhar. O olhar. Pra mãe mamando, bebezinho. Bebezinho. E essa dificuldade no olhar, se não tratado, a gente começa a ver também com 2, 3, 4, 5, 50 anos. Então, é uma dificuldade que a gente vê que é presente aí em todos os autistas. Dificuldade de olhar nos olhos. Lá, quando bebezinho, dificuldade de reciprocidade social. Então, com 1 aninho já é esperado que a criança dê tchau, mande beijo. Não faz. Então, os pais... Isso é uma das características assim que os pais percebem muito forte. Meu filho não imita, meu filho não dá tchau, meu filho não manda beijo. Então, se faz é com muita insistência, não é espontâneo. Tá. Dificuldade de interagir com os pais também, levar um brinquedinho, ou o pai tá com um brinquedo na mão, a criança geralmente, quando é bem pequenininha, ela interage, ela quer brincar com os pais. E não, a criança vira e fica olhando para um ponto fixo ou brincando com outro objeto que ela goste. Muitos pulam a etapa do engatinhar, então já começam andando ou engatinha de uma forma que não é muito bem engatinhar, é um mais se arrastar. Né? Então, pular uma etapa aí do desenvolvimento importante, que é o engatinhar. Esse eu vejo, só te interrompendo, uma coisa assim que a gente era muito... O Estevinho tem todas as características do autista. Tem 20 características, o Estevinho não pula nenhuma, tem as 20. Mas o do engatinhar era um. Ele engatinhava de maneira diferente, ele se arrastava, andava. O engatinhar da criança autista nunca é engatinhar daquele padrão, né? De 4, andando. Geralmente é um modo diferente. Então, o que você está dizendo é, se você tem um filho que engatinha de maneira diferente, porque eles se locomovem. Ele chega do ponto A ao ponto B, mas não é naquele padrão que a gente conhece. Isso. Do de 4, andando, ele vai se arrastando, joga de lado, vira, pula, é uma das características do autismo. Pode ser uma das características. Claro que isolada não, lógico, mas é uma das características, assim como andar na ponta dos pés. Então, essa é uma característica aí que a gente vê os pais relatando e vê as crianças lá na clínica andando na pontinha do pé. Esse é um sintoma também que é bem clássico. Então, se você tem filho que engatinha de maneira diferente, que anda na ponta dos pés, fique de olho, tá? Se tiver atraso na fala... Atraso na fala... Então, tem 1 aninho, não fala nada, não tenta nem falar um não, tá com atraso. Então, com 1 ano já é esperado que a criança fale algumas palavrinhas. Tá. Ou não teve atraso na fala, mas tem dificuldade em contar o que aconteceu, em puxar um assunto com os amigos e os pais. Não conversa, só conversa se for
para o próprio interesse. Então, a gente percebe uma dificuldade de comunicação mesmo nos níveis mais leves. Por exemplo, eu vou citando sempre o Estevinho. O Estevinho é capaz de falar os 50 estados dos Estados Unidos em inglês. Ele é capaz de falar o sistema solar. A Terra tem um satélite que é a Lua, tem planeta como Júpiter que tem 12 satélites. Ele sabe o nome dos satélites, ele fala com rapidez, com tranquilidade, conversa. Se você pergunta, ele sabe tudo isso, mas assim rápido, não tem nem que pensar. Que é uma coisa difícil, que eu sou adulto não sei. Sim. Mas se você perguntar como foi a sua escola hoje, como foi a aula, ele não sabe falar. Não conversa. Ele não conversa. Quer dizer, você tem uma mega capacidade para falar sobre o universo, porque interessa para ele. Isso que está dando uma dica muito importante. Mas se você faz uma pergunta básica, como foi a aula hoje? Com quem você brincou? O que você fez? Ele não sabe falar, é a mesma coisa que eu perguntar para a parede. Não é que ele não sabe falar, ele não quer falar, né? O contar o que aconteceu é uma habilidade social. Eu já sei o que aconteceu. Para eu contar para você, eu preciso querer contar para você. Então, você está vendo como é uma dificuldade de comunicação social mesmo, de interação social. Mas é um bom parênteses que você fez. Isso acontece. Eu lembro que quando você foi lá na clínica a primeira vez, eu perguntei se o Estevinho levava o brinquedo ou mostrava euforia quando você chegava em casa do trabalho, e você disse que não. Então, esse também é uma característica. Geralmente, quando o pai ou a mãe chega do trabalho, a criança sai correndo, quer brincar, já pega o sapato do papai, já mostra o brinquedo. E no autista a gente não vê, né? Não que tem autista que tem essa característica. Sim. Que tem, lógico, né? Mas você já disse que não tem um igual ao outro. Não tem um igual ao outro, mas é um sintoma também bem recorrente. Assim como os interesses restritos. Então, conhecer demais sobre um assunto, igual o Estevinho tem 3 anos, sabe todos os estados americanos, é um saber que não é esperado para uma criança dessa idade. E aí ele sabe muito, muito. Então, é o interesse restrito sobre determinados assuntos. Muito específico. Muito específico. Então, a gente tem paciente lá na clínica, tem um paciente de 8 anos, ele sabe a raça de todas as corujas que existem no mundo. Eu nem sabia que existiam tantas, ele sabe todas. E ele conhece tudo de coruja. Então, se a pessoa não é biólogo ou não trabalha com isso, isso não é esperado. Não. E aí ele chega na escola, vai falar de coruja, quem vai conversar com ele? Ninguém sabe de coruja. Apego à rotina, então a rotina tem que ser praticamente sempre do mesmo jeito, eles precisam ter previsibilidade, então mudou alguma coisa na rotina, já causa um choro, uma birra. O autista não gosta de mudança de rotina? Não. Não gosta? Não. Quanto mais estruturado a rotina, melhor. Ou seja, quanto mais as coisas forem iguais sempre, melhor. Só que isso mata o aprendizado, né? Exatamente. Porque coisa igual você não aprende nada novo. O que é aprender? É você descobrir algo novo. Porque se não é novo, eu já sei. Exato. Se eu sei, eu não estou aprendendo nada. Exatamente. Além então, disso, eles são rígidos. São assim, rígidos. Rigidez. Às vezes, tá indo para a escola, a mãe muda o caminho, a criança já começa a chorar. Ou o caso do Estevinho. Come em casa. Se ele for comer em outro lugar, ele não vai querer comer. Ele você mudou a poltrona que come, mudou o talher, a mesa. Já bagunça já o cérebro deles. Um outro sintoma são os movimentos repetitivos, que a gente chama de estereotipia. Tá. Então, o balançar a mão, né, que é o flapping, às vezes morder a boca, balançar as pernas. Então, tem uma série de movimentos repetitivos que eles fazem para se regular. Além disso, eles podem ter seletividade alimentar, que é a dificuldade alimentar, de aceitar novos alimentos, que é bem presente em muitos autistas, e a parte sensorial, uma desregulação sensorial também. Mas tudo isso tem tratamento. Tudo isso tem tratamento. Em como na doença a gente não fala a palavra cura. Isso. O tratamento serve não para a pessoa deixar de ser autista, mas que ela tenha um desenvolvimento pleno, que ela consiga chegar mais perto do que é esperado para a idade dela e que ela consiga ter o mais autonomia possível, conseguir trabalhar, se sustentar, formar uma família. É isso que eu ia perguntar para você. O autista, sendo tratado, fazendo tudo certinho, tendo apoio familiar, seguindo um curso natural, ele vai ter condição de casar, de ter família, de trabalhar? Dependendo do nível dele, sim.
Porque tem os autistas extremamente severos, e aí a gente sabe que aí não tem, né, Lúcia? Porque é extremamente severo, mas como tem outros... Bem mais leves, com faculdade, casados, com filhos. E pessoas que são e nem sabem que são e estão aí vivendo. A gente recebe muito adulto lá para diagnóstico, com doutorado, mestrado, pessoas bem-sucedidas, mas que estão aí na vida sem um diagnóstico. Sofrendo, né? Porque é muito sofrido você viver a vida inteira sem saber quem você realmente é. Só acha que tá tudo estranho, mas não sabe o que é. Muitas dificuldades, né? Então, tem pessoas que passaram a vida inteira sem tratamento e aos trancos e barrancos conseguiu ter uma vida mais autônoma. Outros não mas terão. Sempre sofrendo, né, Sempre. Lúcia, no sentido assim de instabilidade emocional. Sim. Porque assim, se a pessoa não sabe o que tem, ele não sabe o que tem, mas tem algo. Sim. Porque eu não saber que eu tenho não quer dizer que eu não tenho. Exatamente. Né? Mas ele sofre, né, por essas instabilidades, ou por achar que talvez seja preguiçoso, ou por achar que eu não me dou bem com ninguém mesmo, porque eu sou chato. Antissocial. O autista é meio antissocial. Tem a dificuldade de interação social, porque né? ele gosta de ficar sozinho. Por quê? Às vezes gosta e às vezes tem dificuldade em fazer amigos. Então eu tenho amigos que são autistas que sentem falta de ter amigos. Só que eles têm dificuldade em fazer e manter os amigos. O que para determinadas pessoas é uma tranquilidade, porque até aquelas pessoas são extremamente expansivas, fazem 150 amigos no mesmo dia, rindo, todo mundo parece que conhece a pessoa há 10 anos, só que o autismo, pro autista, é difícil isso. É difícil, a preferência é por fazer as coisas sozinhos, então os pais podem observar nas brincadeiras. Vai numa festinha... Vê se seu filho tá brincando ou se ele só tá perto. Dica importante. Isso. Como que Numa festinha com outras crianças. Ele tá lá brincando sozinho ou ele tá tentando brincar com outras crianças? Porque as crianças, elas querem brincar juntos. Né? Elas gostam de brincar juntas. Sim. Então, é muito importante observar a qualidade da brincadeira. Então, tá todo mundo brincando num parquinho e a criança tá sentada brincando com uma pedrinha. Sozinho. Fique de olho. Então, se observe. Sempre é assim. Tem que observar. A interação social é um dos sintomas, assim, que ajudam demais a gente a fechar o diagnóstico, a dificuldade de interação social. Lúcia, se alguém está nos assistindo agora, porque nós estamos no YouTube e algum instante a pessoa vai nos assistir. E ela falou, puxa vida, meu filho tem várias características assim. Primeiro, estou falando filho, mas filho pode ser homem ou mulher, mas geralmente dá autista mais em menino ou menina? Mais em menino. Por que será? Olha, É tudo porque será, né? Porque é tudo tão novo. A gente tá assim, né? O autismo é uma coisa... É genético. Genético. Tá? Como a depressão dá mais em mulher. Isso. Mas tem também muita menina sem diagnóstico. As mulheres, elas camuflam mais os sintomas. As mulheres conseguem imitar mais os pares. Então... Já são mais introspectivas por natureza. Isso. Então, na estatística, o número é menor, né, de mulheres, mas acho que na prática ele deve ficar mais ou menos equivalente. Mas na sua clínica, por exemplo, tem mais menino? Mais menino. Mais menino. Você que gostou desse corte e quer assistir o vídeo, a entrevista completa, no primeiro comentário vai ter o link. É só clicar.